O dízimo nunca foi dinheiro. Não pode haver maior equívoco do que presenciar em igrejas pessoas sinceras colocarem uma certa quantidade de dinheiro dentro de um envelope, valor correspondente a 10% de seus ganhos, e saírem satisfeitas achando que deram dízimos ao Eterno. Elas precisam aprender o que significa dízimo, biblicamente falando. Dízimo, na Torá, ou melhor, na Bíblia, nunca está relacionado a dinheiro, nunca e nunca. Dízimo sempre está relacionado a comida, alimentos e produção agropecuária. Não que não houvesse dinheiro nos tempos bíblicos, ou algumas taxas. Para o templo só eram aceitas em forma de dinheiro, Shemot Êxodo 30, 14 e 16 e Êxodo 38, 24 a 31. Também existiam outras taxas anuais, como o imposto através do shekel do templo. O dinheiro era utilizado para comprar sepulturas, Bereshit Gênesis, versículos 23, 15 e 16. O dinheiro era usado para comprar bois para serem oferecidos em sacrifício, 2 Samuel 24, 24. Era utilizado para pagar tributos vassalos, 2 Reis 23, versículos 33 a 35. Era utilizado para comprar imóveis, Jeremias 32, versículos 9 a 11, e para pagar salários, 2 Reis, versículos 22, 4 a 7. Entretanto, Deus estabeleceu que somente as pessoas ligadas à produção agropecuária deveriam trazer dízimos. Nem todos trabalhavam plantando ou criando gado. A Taná, o Antigo Testamento, fala de várias outras atividades profissionais não ligadas à agropecuária. Artesãos, Êxodo 31, 3 a 5, Êxodo 35, 31 a 35, 2 Reis 16, 10. Padeiros, Gênesis 40, versículos 1 e 2, Jeremias 37, 21, Oséias 7, 4. Carpinteiros, 2 Samuel 5, 11, 2 Reis 12, 11, 2 Crônicas 24, 12, Esdras 3, versículo 7, Isaías 44, 13, Mateus 13, 55. Cozinheiros, 1 Samuel 8, 13, 9, 23 a 24. Guardas, 2 Reis 22, 4, 25, 18, 1 Crônicas 15, 23 e 24, Jeremias 35, 4. Pescadores, Isaías 19, 8, Jeremias 16, 16, Ezequiel 47, 10, Mateus 4, 8, 13, 48, Lucas 5, 2. Mestres de obra, Ruth 2, versículos 5 e 6, 1 Reis 5, 16, 2 Crônicas 2, versículos 2 a 18, Mateus 20, versículo 8. Existiam também caçadores, Gênesis 10, 9, 25, 27, Jeremias 16, 16, mercadores, Gênesis 23, 16, 37, 28, 1 Reis 10, 15, Neemias 13, 20, Mateus 13, 45. Músicos, 1 Reis 10, 12, 1 Crônicas 6, 33, 9, 33, 2 Crônicas 5, 12. Coletores de impostos, Daniel 11, versículo 20, Mateus 10, 3 e Lucas 5, 27. Estes trabalhadores não pagavam dízimos, uma vez que os dízimos eram oferecidos somente em forma de grãos, ovelhas, gado. Você consegue imaginar os profissionais acima comprando bois, vacas e cereais para participar das entregas dos dízimos? Onde está escrito na Torá ou nas Escrituras que eles procediam assim? Se eles não produziam esse tipo de riqueza, não seria uma incoerência exigir deles dízimos de coisas que não eram legitimamente frutos de suas ocupações? Não há nenhuma citação bíblica de que os frutos do trabalho podiam ser cambiados ou compensados por ovelhas ou grãos a fim de se cumprir o procedimento dos dízimos. É certo que nem sempre as pessoas eram pagas com dinheiro. Yaakov trabalhou 14 anos para Labã e recebeu 2 esposas como pagamento. Recebeu também ovelhas e bodes mais tarde. Bereshit Gênesis 29, versículos 15 a 30 e Gênesis 30 a 32.
Mas o assunto aqui em foco é mostrar que alguns profissionais recebiam seus salários em dinheiro, como acontece hoje. Em 2 Reis 22, versículos 4 a 7, vemos os reparadores do templo recebendo seus salários em dinheiro. Quem eram os reparadores do templo? Carpinteiros, construtores, artesãos e pintores. Em 1 Samuel 13 a 19, temos ferreiros ganhando seus honorários também em forma de dinheiro. Isso mostra que essa prática era conhecida e utilizada. E o que quer dizer das parábolas de Mateus 21 e 2 e Lucas 10, 34 e 35, quando Jesus cita trabalhadores recebendo seus salários, numa época em que os fariseus continuavam a dizimar o endro e o cominho, que por sinal são alimentos. É certo, então, afirmar que a sociedade mudou? É correto afirmar que nos tempos bíblicos todas as pessoas tinham ovelhas, bois e grãos para dar a Adonai e que hoje em dia nosso dinheiro faz esta correlação? Claro que não. Dinheiro já existia desde os tempos de Abraão. Salário, comércio, negócios sempre existiram. Nos tempos antigos haviam variadas profissões e ocupações como hoje. Se o dízimo tivesse sido estabelecido sob a forma de dinheiro, ninguém teria dificuldade de adorar Elohim desta forma, mas não foi assim que Elohim quis. Dízimo, na Bíblia, é sinônimo de alimento, e isso é um fato. Ofertas podiam ser trazidas em forma de dinheiro, 2 Reis 22, 4 a 7. Mas, quando o assunto era dízimo, somente ovelhas, bois, grãos, comida, dinheiro nunca. Por esse motivo, em nossos dias, dízimo não é dízimo. Seu dinheiro entregue naquele envelope não é e nunca será um dízimo à luz da Bíblia. Foi Deus quem soberanamente estabeleceu o que é dízimo e o homem não pode mudar. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santos no Senhor. No tocante a todos os dízimos de vacas e ovelhas, de tudo que passar por debaixo da vara do pastor, o dízimo, ou seja, o 10º, será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o ruim, nem o substituirá. Se, de algum modo, o substituir, ambos serão santos e não podem ser resgatados. Levítico 27, versículos 30 a 32. Curiosamente, o dizimista não tinha que separar o primeiro para Deus, mas o 10º, o último. Os animais iam passando por debaixo da vara do pastor. O dízimo, ou o 10º, era separado e entregue ao Senhor. Quem tivesse 9 ovelhas estava automaticamente isento do dízimo. Acontece assim hoje? Quantas modificações implantadas pelos homens? Os dízimos deviam ser comidos pelos dizimistas. Por que eram os dízimos aceitos somente em forma de animais e grãos? Muito simples. Vejamos os textos a seguir. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que cada ano se recolher no campo, perante Adonai teu Elohim, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Adonai teu Elohim todos os dias. Mas se o caminho for longo demais, de modo que não os possa levar, por estar longe de ti o lugar que Adonai teu Elohim escolher, para ali pôr o seu nome, quando Adonai teu Elohim te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que Adonai teu Elohim escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante Adonai teu Elohim, e alegra-te tu e a tua família. Deuteronômio 14, versículos 22 a 29. Trareis a este lugar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis, na presença do Adonai vosso Elohim, e vos alegrareis com as vossas famílias, por todo o bem que vos abençoar Adonai vosso Elohim. Então, ao lugar que escolher o Adonai vosso Elohim, para ali trareis vossos dízimos. Deuteronômio 12, versículos 6, 7 e 11.
Os dízimos deviam ser comidos pelo dizimista na presença do Eterno, no local que ele ordenasse. No desespero para explicar este e outros textos, onde Deus manda o próprio dizimista consumir seus dízimos, alguns teólogos cristãos, tomando por base escritos da tradição judaica, afirmam que os judeus pagavam 3 tipos de dízimo. Esta tese é muito difícil de sustentar, pois a Bíblia não declara isso. Estes estudiosos dizem que os judeus davam um dízimo para sustentar as festas cerimoniais, um outro dízimo para sustentar os levitas e um outro dízimo trienal para sustentar órfãos, viúvas e pobres, em geral 23,33% no total, uma matemática tendenciosa, pois dízimo, como o termo está indicando, é 10% e não 23,33%. Por que os que fazem esta afirmação não cobram também 3 dízimos dos seus fiéis hoje? Eles têm respaldo bíblico para isso. A verdade é que os dízimos na Torá não tinham apenas a função de sustentar o clero, mas também contribuía para um maior equilíbrio social. Os dízimos entregues nas igrejas cristãs hoje estão anos-luz do ideal bíblico, sendo, portanto, espúrio, um verdadeiro estelionato sobre a fé alheia. O que os textos de Levítico e Deuteronômio afirmam claramente: 1. Que o dízimo deveria ser calculado sobre o fruto da semente, cereal, vinho, azeite, vacas e ovelhas. 2. Que o dizimista deveria comer seus dízimos no lugar em que o Eterno indicasse. 3. Que o dizimista poderia vender o dízimo e com o dinheiro apurado comprar o que desejasse comer e beber a sua alma. Mas nada de levar dinheiro à presença do Senhor. Se alguém não pudesse transportar os dízimos em forma de alimentos, bois e vacas, deveria vendê-lo e com o dinheiro apurado comprar outras coisas para comer, beber e se alegrar. 4. Que o 10º animal, não o primeiro, deveria ser separado para Adonai. Alguns teólogos hoje, tomando o texto de Provérbios 3:9, tentam incutir na mente do povo que devemos dar primeiro para Deus, mas o termo primícias está ligado à qualidade e não à sequência quantitativa. 5. Que deveriam dar o dízimo quando Yahweh, teu Deus, te tiver abençoado. Dízimo na Bíblia sempre aparece numa escala crescente, de lucros, de ganhos, de bênçãos, de aumento de renda, nunca no ambiente decrescente, de prejuízos, de recessão, de pouco dinheiro. Todo o bem que vos abençoar Yahweh, vosso Deus, quando Yahweh, teu Deus, te tiver abençoado. Quando um israelita era abençoado, somente nesta situação deveria ele trazer dízimos ao Senhor. Abraão também deu dízimos sobre um aumento das rendas. Jacove fez um voto a Deus sobre a mesma base. Se fosse abençoado, pagaria dízimos. 6. Que era dizimável o aumento de renda das bênçãos advindas da agropecuária. Nenhum texto diz que lucros sobre outras atividades produtivas deveriam ser dizimadas. 7. Dízimos poderiam ser utilizados para fazer caridade. Deuteronômio 14, versículos 28 a 29. Observe o próprio Deus condenando a prática do dízimo. Em 2 Samuel 8,17, ele avisa ao povo de Israel, através do profeta Samuel, que a escolha de mudar o sistema de governo para a monarquia levaria o novo rei a cobrar o dízimo sobre o rebanho como faziam os reis gentios. A Bíblia fala de um só dízimo. A Torá não cita primeiro dízimo, segundo dízimo e terceiro dízimo. Fala de 3 distintos, 3 aplicações, 3 usos. 1. O dízimo poderia ser comido pelo dizimista. 2. O dízimo deveriam socorrer órfãos, viúvas e necessitados. 3. O dízimo deveria sustentar os levitas. Os dízimos deveriam sustentar os levitas. Em Números 18, 23, 24 e 31, lemos: Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade. Este será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas, pois eu lhe disse:
No meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Vós e a vossa casa o comereis em todo lugar, pois é o vosso galardão pelo vosso serviço na tenda da congregação. A primeira coisa a se observar neste texto, tão utilizado pelos teólogos dizimistas hoje, é que os dízimos destinados a sustentar os levitas eram dados ao Eterno como oferta alçada, porque a Bíblia condena a coerção nos destinos dos dízimos. 1 Samuel 8, 16 e 17, Isaías 1, 11 a 17, Amós 5, 21 a 25, Amós 8, 10 e 11. Não havia nenhuma obrigatoriedade sistemática. A Bíblia não afirma que o destino dos dízimos era exclusivamente para sustentar o clero. Um segundo passo é notar que esta ordenança de Números 18 foi dada no deserto. Quando Moisés começa a escrever o que lemos em Devarim, em Deuteronômio, ele já está no final dos seus 120 anos de vida. Ele diz: são estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos destinou como possessão, todos os dias que viverdes na terra. Deuteronômio 12, versículo 1. Deste ponto em diante, aparecem as outras opções do uso do dízimo, autorizando o dizimista a comer seus próprios dízimos ou dá-los aos necessitados. Interessante, nesta época os levitas, os representantes do clero, estavam em igualdade social com os excluídos, os órfãos, as viúvas e os pobres. Havia uma identificação do clero com as pessoas humildes, pertenciam ao mesmo padrão social. Com o passar do tempo, os dízimos foram tomando destino exclusivo para os levitas. No segundo templo, após o cativeiro, já se observa uma institucionalização acentuada, conforme narrado em Neemias 10, 38 e 39 e Neemias 13, 10 a 12. Após o cativeiro, Neemias faz algumas modificações, não nos princípios da lei, mas na regulamentação dela. Talvez, devido à situação financeira caótica do pós-exílio, ele reduz o valor da taxa do templo, que era de meio ciclo, Êxodo 30, versículos 12 a 16, para 1/3 de ciclo, Neemias 10, versículos 32 e 33. Ele implementa outras regras novas. Deve-se levar em conta que Neemias era um restaurador, reconstrutor de uma sociedade cuja religião funcionava sobre pilares cerimoniais. O que ele faz então? Reduz a taxa do templo, Neemias 10, 32 e 33. Organiza para que os dízimos sejam trazidos ao templo, à casa do tesouro, para sustentar os levitas, Neemias 10, 37. Leia todo o capítulo 10 sobre a aliança do povo, um verdadeiro pacto de reforma da sociedade israelita pós-exílio. 90% da população morava agora em outras cidades, fora de Jerusalém. Neemias precisava regulamentar o sustento dos sacerdotes levitas que viveram na capital. Os judeus continuariam trazendo seus dízimos em forma de alimentos, frutos das suas colheitas. Nenhum sistema de pagamento de dízimos em dinheiro foi instituído pelo reformador, Neemias 10, 35. Nem todos os levitas eram sacerdotes. Alguns eram professores, Deuteronômio 24, 8, 33, 10, 2 Crônicas 35, 3, Neemias 8, 7, juízes, Deuteronômio 17, 8 a 9, 21, 5, 1 Crônicas 23, 4, 2 Crônicas 19, 8, trabalhadores da área da saúde, Levíticos 3, 2, Levíticos 14, 2, cantores e músicos, 1 Crônicas 25, 1 a 31, 2 Crônicas 5, 12, 2 Crônicas 34, 12, escritores e bibliotecários, 1 Crônicas 2, 55, 2 Crônicas 34, 13, arquitetos e construtores, 2 Crônicas 34, versículos 8 a 13. Os que defendem que o dízimo deve ser destinado apenas para o sustento dos pastores, os levitas modernos, deveriam incluir nesta lista outros trabalhadores da igreja, músicos, cantores, zeladores, construtores, diretores da escola sabatina, anciãos. Nem todos os levitas trabalhavam no templo, havia organização de turnos. O pico das atividades acontecia em época de festa.
Por isso, vemos as instruções de sustento do clero em Números 18, quando em atuação no templo, e em Deuteronômio 14, para os levitas que estavam espalhados nas cidades e que consumiam os dízimos, juntamente com os órfãos e as viúvas. Nossos dízimos hoje não têm nenhuma correlação com o dízimo bíblico. Não temos templo, nem sacerdotes, nem levitas. Não vivemos numa sociedade teocrática. Não existe mais a casa do tesouro, depósito central para aquela quantidade enorme de alimentos e animais. Quando alguém põe num envelope 10% de seu salário, à luz da Bíblia, não está pagando dízimos ao Senhor. Deveríamos chamar aquilo de taxa denominacional, oferta sistemática ou pacto financeiro. Mensalidades, talvez, invenção da teologia moderna. Toma-se textos da Torá e, através de um sequestro cerebral, cria-se uma base supersticiosa. Quem dá 10% de suas rendas para a igreja será abençoado. Quem não o fizer ficará sujeito às 1000 maldições que lhe aguardam na próxima esquina. Surge, no denominacionismo, a figura do hipócrita social, representando um papel que ele mesmo não crê. Líderes financistas, guardiões de um institucionalismo ferrenho, criado para perpetuar seus próprios interesses corporativistas, ludibriam multidões de sinceros às igrejas instituições. A igreja CNPJ não é a casa do tesouro. Os defensores da doutrina do dízimo interpretam muito mal o texto de Malaquias 3,10, afirmando que a casa do tesouro corresponde à igreja CNPJ e que os dízimos são 10% das nossas rendas. A igreja, eclésia, carral, querrilá, congregação, são pessoas, 2 ou mais, no Messias Yeshua. Leia Malaquias 3,5 e você verá que o contexto do capítulo 3 fala que o dízimo e as ofertas era o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. No Novo Testamento, em Atos capítulo 6, temos instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 1 Timóteo 5,9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não as sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Isto significa dar oportunidades e deixar que os presbíteros que se prepararam na palavra preguem e instruam a igreja, não atando a boca dele, privando-o de pregar e anunciar a palavra. Mas tem líderes que usam deste versículo para se defenderem seu salário, coisa que, após ler o contexto, cai logo por terra tal defesa e tal interpretação errônea do texto bíblico.